Hoje a gente vai trazer mais um Pod Plastic para vocês. E a gente traz uma figura carismática, um doutor maravilhoso, cirurgião plástico, que tem um codinome Iron Man, que tem uma técnica excelente, que já replicou para vários pacientes e vai falar pra gente hoje quem é essa pessoa. É o Dr. Hernani Medina. Microlift. Todo mundo quer saber o que é o microlift. Olha só o que acontece, Mariana e Fernanda. Eu, durante muito tempo eu tenho visto o pessoal apresentar em relação aos fios, né? Esses fios cirúrgicos, essa coisa toda. E várias vezes pacientes foram no consultório, já haviam feito esse fio, mas a durabilidade pequena, reclamando. Sempre ficar pensando, você vai passar um fio, você vai puxar, mas não tem sobra de pele? Aonde vai colocar essa pele? Aí o que acontece? A gente está sempre convivendo com a galera, com os mais novos, com os residentes todos e participando de tudo quanto é congresso, que a gente sempre encontra em todos, né? O que acontece? Aí eu falei assim, não, eu tenho que bolar uma técnica que vai associar essa tração com a retirada de pele e ser um procedimento que equivale, né, tem equivalência com a passagem dos fios. Então, em termos de comorbidade, né? Em termos de pós-operatório, pós-procedimento, assim, não ser agressivo como uma cirurgia. Não ser agressivo, ser uma coisa rápida, que você gaste pouco anestésico, realmente fosse um procedimento ambulatorial. Geralmente, o paciente que procura a gente não tem uma doença mais grave. Sim. A gente pede um exame laboratorial, mas geralmente são pacientes que se cuidam, né? Se está querendo fazer uma cirurgia para dar uma melhorada, com certeza você se cuidam, faz ginástica, tem uma saúde. Então, o que acontece? A gente bolou essa forma de aplicar uma técnica fácil, tá? Sem internação, e ao mesmo tempo com um resultado interessante, que o paciente fique satisfeito e com uma durabilidade maior. Né? Ou seja, é um meio termo entre o fio e a cirurgia. Lógico que, Mariana, por exemplo, uma pessoa que tem uma indicação a fazer o lift, tem muita sobra no pescoço, tem uma face muito caída, né? Não vou indicar, eu vou indicar o lift, né? Porque, por exemplo, se tem uma face que realmente já caiu um pouco, se você achar que você vai preencher e sustentar, é meio complicado. Então, imagina o seguinte, você recolocar as estruturas no lugar, analisa aquilo dali, se tiver alguma falta de tecido, né? Essa é de volume, essa região da maçã do rosto, você vai lá dar uma harmonizada como complemento. Agora, porque às vezes a pessoa quer fazer só harmonização e fica com a face meio volumosa. Fica aquela face de uma cheia, é o que a gente tem visto. E quando passa o efeito do preenchedor, despenca tudo. Que é praticamente a demonização, né? Exatamente. Mais o rosto, e é o que aconteceu até com a prótese, né? A prótese mamária, o implante mamário, que houve uma mania, né? Todas as mulheres queriam colocar. Agora eu estou percebendo que até a minha clientela, com medo de operar, com medo do médico botar o peito grande. E mesmo assim querem diminuir a mama com o próprio tecido. Porque teve uma época que já chegava, até brigava comigo. Eu falei, não, vamos fazer um pedido. Não, se não colocar prótese, eu vou operar contigo. Só queria com prótese, né? Agora estão percebendo que realmente é melhor fazer uma coisa tradicional. Então, dessa forma, aplicando isso daí na cirurgia do microlift, é justamente isso, uma coisa tradicional. Você reposiciona a estrutura no lugar e depois os procedimentos complementares de acordo com a necessidade. Então, você retira um pouco de pele também, mas é uma quantidade olha só, menor. a filosofia é o seguinte, vamos começar pelo que o paciente vê. Contorna aqui o pé do cabelo, contorna aqui essa linha anterior aqui, da orelha, né? Você vem fazendo um desenho, você observa que essa curvatura, ok? Você escolhe em torno de 2 dedos aqui, tá? Aí você vem, pinça o tecido, vê a atração do tecido, aí você engloba tudo, um mais. Esse ponto, ele vai tracionar, mas não adianta você fixar uma estrutura bamba, né? Uma estrutura mais macia, tem que ser uma coisa mais firme. E nesses congressos que a gente vai, eu percebi que aqui existe um ligamento. Tá? Aqui é chamado o recesso temporal inferior, que é uma estrutura mesmo. Firme, né? Inclusive quando já andei operando aí com alguns outros colegas, demonstrando até, quando você dá aquele pão na profundidade, o pessoal, você é louco, vai dar o pão nessa profundidade, mas na realidade... Pega quase o periósteo. Quase o periósteo, você está abaixo de tudo, então não tem perigo de lesar nada. Aí você passou ali, você sente que sustenta mesmo. Aí você dá aquela tracionada,
aí você viu que o tecido foi para o lugar, aí você dá mais um pontinho de cada lado para ver a distribuição da tensão, e você vai observar que imediatamente já existe uma sobra de pele. Porque a diferença do fio, Fernanda, Mariana, é que o fio, você está tracionando só a pele. Sim, você não está dando sustentação. Sim, as estruturas por baixo, como músculo, gordura, Não, e o envelhecimento é global, né? É pele, músculo, gordura. E é interessante, uma das Outra. técnicas até dos fios de tração, hoje em dia, é justamente fixar o fio de tração nessa região que você está fixando. Exatamente. Mas, como ele falou, você pega só a parte superficial, né? Só o Superficial, edredom, você só não a tem cobertura. Exatamente. Então, ou seja, o paciente bota um fio, meses depois, ai, doutora, minha face caiu Até novamente. menos tempo. Assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa, não sei a opinião de vocês sobre o fio, que não sou muito fã do fio por causa do pós, não por ele passar rápido, mas o paciente não pode bocejar, dar uma gargalhada, abrir demais a boca dele, porque ele pode perder a tração, dormir de mau jeito, perde a tração. Aí cai um lado e o outro não. Ou você passa vários fios, né? Porque existe né, aquela linha de Quanto mais profissionais fio, que colocam lá, eu boto 9, 10 fios de um lado para sustentar. Mas de qualquer forma é temporário. E você não consegue garantir para o seu paciente um resultado duradouro. Não, e eu realmente gosto de entregar resultados que, tipo assim, a pessoa veja pelo menos durante uns 2, 3 anos. Eu tenho acompanhado pacientes até 5 anos, porque é uma técnica que é mais ou menos recente. Não tem nem tempo para ter mais tempo. E eu tenho visto assim que o paciente, assim, o que eu fiz mais antigo tem 5 anos, ainda está satisfeita. Sim. Você está entendendo? Então eu realmente acho que é uma boa alternativa, que a durabilidade é maior do fio e de outros, até da harmonização quando você está colocando uma balança. Um não anula o outro, mas o resultado é mais duradouro, porque você fez aquilo dali, essa região está reposicionada durante um bom tempo. E o principal é isso, o fator custo, né? Porque se você for calcular em termos de fio, acaba ficando mais caro. Muito caro. Às vezes mais caro do que a cirurgia lift mais caro. Que é a cirurgia full face, que é o rosto inteiro. Exatamente. No caso, acho que só valeria a pena fios. para um paciente que tem uma contraindicação ao operar. Exato. Não tá bagista pesada. Mas aí a gente tem a não opção tá do microlift, que é feito ali no âmbito ambulatorial. Não, inclusive, tipo assim, eu tenho algumas pacientes que se recusaram a fazer o lift, mesmo tendo indicação, e que falam, não, eu quero fazer, eu quero dar melhoradinha e tal. E principal, que depois de ter feito, principalmente eu, fiquei impressionado que tinha melhorado muito. A paciente mais do que você esperava. Porque na realidade cirurgia plástica tem uma coisa importante e fundamental. A gente nunca pode prometer além da expectativa. Sim. Então aquele negócio, se o paciente tem que ser parceiro. Pedir para o paciente que está assistindo a questão das etapas que a Fernandinha falou. Paciente jovem, está começando ainda a ter ruga, começando a ter flacidez, profilaxia no consultório com botox, preenchimento, bioestimulador. Tem nessa fase inicial. Essa coisa toda. Aí começou aquele momento, doutor, sempre que você fazia o botox em mim, eu ficava sem receita, mas agora parece que o botox não está segurando mais. Sim, você está derretendo, independente da sua idade. Que eu já observei, o paciente chega, doutor, deixa eu falei, não, me mostra, eu gosto sempre de fazer o exame diante de um espelho. Aí ela chega, não, eu estava querendo isso daqui, ó. Um bioestimulador que vem no fio vai te dar um resultado. Isso é difícil explicar para o paciente, né? Porque como tem muita essa venda da ideia de que tem os pontos de sustentação que você faz o efeito lifting, efeito lifting não é lifting. Exatamente. Não é lifting. Efeito lifting é igual o queijo tipo gorgonzola, não é gorgonzola, é tipo não é isso, é uma coisa muito sutil. E é uma sutileza que eu percebo que os nossos olhos percebem mais do que o olho do paciente. O paciente cada vez mais entendendo dos procedimentos e estudando e pesquisando, e tendo muito mais informação. O que acontece? O paciente, ele realmente já tem uma noção. Né? A gente vê, vocês mas o paciente sabe, sim. Então, o que acontece? Se você mostra a verdade para ele, você vai ter um parceiro, você vai ter uma pessoa que vai trabalhar contigo, vai te apoiar, vai te ajudar, que é muito melhor. E, na realidade, você começa a fazer esse tipo de procedimento numa faixa etária, mas não dá para definir muita idade, mas tipo assim, que apresenta aquele padrão de envelhecimento parecido. Você está entendendo? Então, o que acontece? Está muito comum atualmente. Eu fiz uma garota de uns 40 e poucos, talvez, jovem. 50 também, aí uma naquela faixa indica.
Né? Então são vários. Como é que é a recuperação? O que você recomenda? O que você faz para esse paciente, né, que fez ali seu microlift? Como é que é a recuperação dele? Seu pós-operatório? Eu vou te falar um negócio, é muito tranquilo. Ele pode trabalhar, pode... Não, é um detalhe. Tem um pequeno descolamento. É igual um tratamento dentário. Vamos pôr nesse nível, porque às vezes a pessoa, é uma coisa grande, descolamento. Não, vamos imaginar a pessoa que fez um tratamento dentário, mexeu num canal. Aquele dia vai dar uma repousada. Você está entendendo? No primeiro dia ali, a pessoa já fica tranquila. Com uma semana ela retorna, a gente já tira praticamente metade dos pontos, e com um cabo de 14 dias, 2 semanas, a gente tira tudo. Tá? E a recuperação é bastante tranquila, tanto é que não tem nem curativo. Aí eu te pergunto, quem está assistindo a gente agora e aí quer procurar o Dr. Hernani Medina para fazer, o que você falaria para ela? Olha, como você se olha no espelho e fala, eu preciso de um microlift? Como se avaliar? Como que eu... A pessoa vai desligar aqui, vai pro espelho e vai olhar ali, e vendo nosso podcast, que vai falar, eu preciso do Dr. Hernani. O que você vai dizer para aquela câmera ali? Gente, então, eu vou dar uma dica. Você chegou na frente do espelho, você quer esse resultado? Simplesmente esse, microlift. Você pegou no pescoço, sentiu que tá sobrinha, fez isso daqui, um microlift cervical. Esse daqui, microlift facial, esse microlift cervical. E se porventura você fez isso, sentiu que tem que fazer isso também, é o lift completo. Existe essa diferenciação. Tem. O paciente quer só uma reposição da face. Por isso que às vezes a paciente liga para a secretária, quanto que tá, como é que o doutor cobra? Eu falo assim, não, primeiro ele tem que ver. Mas não é, tipo assim... Mas não é só para o microlift não, essa aí eu vou falar até para a câmera, para qualquer cirurgia. Não é, porque... A minha amiga fez com você, quanto é que é? Não, mas a sua amiga tinha o corpo dela, você tem o seu. Você falou tudo. Igual outra, quanto que é para colocar uma prótese? Aí você, tipo assim, fala, fica tanto. Aí chega lá... Tem pele para tirar. Exatamente. Aí vai mudar tudo, porque... Tempo cirúrgico maior, mais tempo de sala, mais tempo de equipe, mais tempo de anestesia, e a gente não consegue definir isso sem ver o paciente, sem tocar no paciente. Exatamente. O cirurgião faz como escultor. Não adianta, tipo assim, a gente imaginar que a máquina vai fazer a cirurgia plástica. O robô não adianta, porque tem acessibilidade. Tanto é que a gente sempre fala, né? Cada mamoplastia que a gente opera é diferente da outra. Totalmente diferente. Gente, não tem uma que seja igual. Não é? Então, na realidade, eu acho que a gente voltou, estamos falando de mama, mesma coisa da face. Então, são texturas de pele diferentes, espessura diferente. Para cada um é uma coisa diferente. Então, a gente tem que ter isso em mente, o paciente entender isso. E quando a gente fala, não, vai no consultório para a gente avaliar. Não é para fazer a consulta, para receber da consulta, nada disso. É para fazer a coisa consciente. Né? E conversar. Para a segurança dele ter a melhor indicação e para a gente saber o que a gente vai fazer. Exatamente, porque existem casos e casos. Né? Então, casos mais difíceis, às vezes tem casos complicados, que a gente realmente leva uma mesa redonda, a gente discute com os colegas, né, conversa com os outros, troca ideia. Esse assunto é bem interessante, porque eu faço por isso até na família, no dia a dia, perguntar, mas você não tem uma tabela de preço? Sim, eles acham que é tudo pronto. Assim, tipo assim, vou fazer a unha, mão, pé e mão. É isso aí. Eu vou fazer uma última pergunta, porque não quer calar depois do que a Delane falou no dela, e agora não vou esquecer, não vou deixar pra trás. 2024 promete curso também de microlift? A gente está pensando, inclusive parceria, né? A gente já tem esse mutirão, né? E a gente já trabalha assim, direta e indiretamente há todos os porque anos. eles não sabem o que é o mutirão. Gente. Nós somos da equipe do mutirão da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A nossa divisão chama GES, Gestão de Assistência Social. E aí a gente faz mutirão nas cidades com cirurgias oncológicas, 30 pacientes pacientes por dia. Então nós 3 fazemos parte desse mutirão. Ele está lembrando isso também agora para um curso? Então, exatamente. Então, a gente... Acho maravilhoso, tô dentro já. Exatamente, a gente começar a fazer esse curso. Eu acho interessantíssimo. Eu acho maravilhoso. Porque a verdade é spoiler para 2024. Exatamente. Já temos spoiler para 2024. Promete. Tá? Fechadíssimo. Eu acho que é isso, né, gente? É isso. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigada. Tamo junto sempre. É isso aí. Muito obrigada. Valeu, obrigado vocês também. Adorei, gente. Tamo junto.